Eu ainda lembro do barulho. O som seco da sacola de roupas batendo no chão do jardim. O motor do carro acelerando, os pneus cantando no asfalto. E depois, o silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia que o mundo tinha parado de girar naquela manhã de terça-feira. Sabe quando você acorda achando que vai ser um dia comum? Que você vai tomar seu café, assistir ao jornal, talvez regar as plantas da varanda? Pois é, naquele dia eu acordei assim, sem saber que minha vida inteira estava prestes a virar de cabeça para baixo. Meu nome é Elisa Marques Ribeiro. Tenho 67 anos. E essa história começa 18 anos atrás, no dia em que minha filha estacionou na frente da minha casa, desceu do carro com um bebê de 3 meses no colo e destruiu tudo o que eu conhecia com uma única frase. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar quem eu era antes daquele dia. Eu tinha 49 anos. Tinha acabado de completar 3 décadas como professora de português numa escola estadual de Sorocaba. 30 anos ensinando conjugação verbal, interpretação de texto, redação. 30 anos acordando às 5 da manhã, corrigindo prova até meia-noite, ganhando um salário que mal pagava as contas. Mas eu amava. Amava cada aluno que passava pela minha sala, cada composição mal escrita que eu lia com carinho, cada formatura em que eu chorava mais que os pais. Meu marido, Osvaldo, tinha partido 3 anos antes daquele dia. Uma condição no coração que não deu aviso. Ele estava assistindo televisão numa noite de quarta-feira, reclamando do time dele como sempre fazia, e de repente ficou em silêncio. Quando olhei para ele, já tinha ido. Simples assim, sem despedida, sem tempo de dizer que eu o amava, sem nada. Depois que Osvaldo se foi, eu fiquei sozinha naquela casa que parecia grande demais. 3 quartos, 2 salas, um quintal que ele adorava cuidar. Tudo vazio. Tudo silencioso. Eu preenchia o tempo com costuras para as vizinhas, com palavras cruzadas, com novelas que eu assistia sem prestar atenção. A solidão tinha virado minha companheira de todas as horas. Minha única filha era Renata. 30 anos na época, formada em marketing, trabalhando numa empresa no centro da cidade. Bonita, inteligente, cheia de planos. Mas também egoísta de um jeito que eu custei muito tempo para admitir. Desde pequena, Renata era assim. Nunca queria dividir os brinquedos, nunca se importava se machucava os coleguinhas, nunca demonstrava gratidão por nada. Eu achava que era fase, que ia passar. Osvaldo dizia que eu estava criando uma menina mimada, mas eu não queria ouvir. Que mãe quer ouvir que está errando? Quando Renata fez 20 e poucos anos, nosso relacionamento começou a esfriar. Ela só me procurava quando precisava de alguma coisa. Dinheiro emprestado que nunca voltava. Carona para algum lugar. Alguém para reclamar da vida. Fora isso, eu não existia. Quando Osvaldo partiu, Renata apareceu no velório. Ficou 2 horas e foi embora dizendo que tinha compromisso. Compromisso. No enterro do próprio pai. Eu fingi que não tinha ouvido, porque a alternativa era aceitar que minha filha era uma pessoa que eu não reconhecia. 1 ano depois do velório, Renata me ligou para contar que estava grávida. Eu fiquei feliz, confesso. Achei que talvez a maternidade fosse mudar ela, fosse amolecer aquele coração duro. Perguntei sobre o pai da criança e ela disse que não importava, que ele tinha sumido, que ela ia criar sozinha. Durante a gravidez, tentei me aproximar. Ofereci para ir às consultas, para ajudar a montar o quartinho do bebê para estar presente. Renata recusou tudo. Dizia que eu era sufocante, que ela precisava de espaço, que não era criança. Cada recusa era uma facada, mas eu engolia e sorria porque era isso que mães faziam. O bebê nasceu numa noite de junho. Um menino, Pedro. Eu só conheci meu neto quando ele tinha 1 semana de vida, porque Renata não me avisou que tinha entrado em trabalho de parto. Quando finalmente fui ao apartamento dela, encontrei uma cena que me preocupou. Renata estava deitada no sofá, olhando para o teto, enquanto o bebê chorava no berço. O apartamento estava uma bagunça. Tinha louça suja na pia, roupa espalhada pelo chão, um cheiro de leite azedo no ar. Perguntei se ela estava bem e ela respondeu sem me olhar. Esse menino não para de chorar. Eu não aguento mais. Fiquei 3 dias ajudando. Lavei roupa, limpei a casa, cozinhei, cuidei do Pedro enquanto Renata dormia. Quando fui embora, ela nem agradeceu. Só disse: "Você pode vir semana que vem? Preciso resolver umas coisas."
E foi assim durante 3 meses. Eu ia ao apartamento dela toda semana, às vezes 2, 3 vezes. Cuidava do Pedro, arrumava a casa, fazia comida. Renata saía para resolver coisas e voltava horas depois, às vezes no dia seguinte. Eu não perguntava onde ela ia. Tinha medo da resposta. Naquela terça-feira de setembro, eu estava na varanda da minha casa, tomando café e olhando o movimento da rua. O sol estava nascendo, o ar estava fresco e eu pensava em ligar para Renata mais tarde para saber como estava o Pedro. Fazia 4 dias que eu não ia lá e estava sentindo falta do meu netinho. Foi quando vi o carro dela virando a esquina. Meu primeiro pensamento foi de alegria. Renata nunca vinha me visitar sem avisar. Talvez ela quisesse me mostrar o Pedro, talvez quisesse tomar café comigo, talvez estivesse finalmente querendo se aproximar. Eu me levantei da cadeira com o coração aquecido, pronta para receber minha filha e meu neto. Mas então eu vi o rosto dela. Renata desceu do carro sem desligar o motor. Estava com aquele olhar que eu conhecia desde a adolescência. O olhar de quem já tomou uma decisão e não quer ouvir nada. O olhar de quem vai fazer o que quer fazer, não importa quem se machuque no processo. Ela atravessou o portão com o bebê no colo. Pedro estava enrolado numa manta azul clara, dormindo tranquilo, alheio a tudo. Renata subiu os 3 degraus da varanda e, sem dizer uma palavra, colocou o bebê nos meus braços. Eu quase deixei cair a xícara de café. Segurei Pedro por instinto, ajeitando ele contra o meu peito, sentindo o calorzinho do corpinho dele. Olhei para Renata sem entender, esperando uma explicação, um contexto, qualquer coisa. E foi quando ela disse: "Cuida do seu neto sozinha. Eu tenho minha vida." Eu abri a boca para responder, mas as palavras não saíram. O que você diz quando sua filha joga o próprio filho no seu colo e anuncia que está indo embora? Que frase existe para esse momento? Renata já tinha virado as costas. Estava descendo os degraus, atravessando o jardim, voltando para o carro. No meio do caminho, ela parou. Por um segundo apenas, eu achei que ela ia se arrepender. Que ia voltar, pegar o Pedro, dizer que estava brincando, que tinha sido um momento de desespero. Mas não. Ela tirou a sacola de roupas do bebê que estava pendurada no ombro e jogou no chão do jardim. Não colocou. Jogou. Como se fosse lixo, como se fosse entulho, como se aquela sacola não tivesse as roupinhas, as fraldas, a mamadeira do filho dela. O barulho da sacola batendo no chão é algo que eu nunca vou esquecer. Foi um som seco, final, definitivo. O som de uma mãe descartando a maternidade como quem descarta uma embalagem vazia. Renata entrou no carro, deu ré e foi embora. Eu fiquei parada na varanda, o bebê nos braços, a xícara de café caída no chão, olhando o carro sumir no fim da rua. Ela não olhou pelo retrovisor, não buzinou, não acenou. Simplesmente foi. O silêncio que veio depois foi o mais pesado da minha vida. Pedro se mexeu nos meus braços, abriu os olhos devagar, aqueles olhos escuros que ele tinha herdado de sei lá quem, e me olhou. Não chorou, não reclamou. Ficou me olhando com uma calma que parecia impossível para um bebê de 3 meses. Como se ele soubesse, como se de alguma forma ele entendesse que a partir daquele momento éramos só nós dois. Eu não sei quanto tempo fiquei parada ali. Podem ter sido minutos, pode ter sido 1 hora. Meu corpo estava em choque, minha mente tentando processar o que tinha acontecido. Minha filha tinha abandonado o filho. Minha filha tinha me deixado com um bebê e ido embora. Minha filha tinha escolhido a vida dela em vez do próprio sangue. Foi Dona Carmen, minha vizinha, que me tirou do transe. Ela estava saindo para comprar pão quando me viu parada na varanda, o bebê no colo, o olhar perdido. Veio correndo, perguntando se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu não consegui responder. Só apontei para a sacola jogada no jardim e comecei a chorar. Dona Carmen entendeu tudo sem eu precisar explicar. Ela me levou para dentro, fez um chá, pegou a sacola do jardim. Ficou comigo a manhã inteira, segurando minha mão enquanto eu chorava todas as lágrimas que tinha. O Pedro dormiu o tempo todo, tranquilo, como se o mundo não tivesse acabado de desabar ao redor dele. Quando finalmente consegui falar, perguntei para Dona Carmen o que eu ia fazer. Eu tinha 49 anos, vivia sozinha, ganhava uma aposentadoria que mal dava para mim. Como eu ia criar um bebê? Como eu ia dar conta?
Como eu ia ser mãe de novo, depois de tanto tempo, sem ter escolhido isso? Dona Carmen me olhou com aqueles olhos sábios de quem já tinha vivido muito e disse uma coisa que ficou gravada em mim para sempre. Elisa, às vezes a vida não pergunta se a gente está pronta. Ela só coloca o que precisa ser feito na nossa frente. E a gente descobre do que é capaz. Naquela noite, depois que Dona Carmen foi embora e o silêncio voltou a preencher a casa, eu coloquei Pedro no meio da minha cama, deitei do lado dele e fiquei olhando ele dormir. Tão pequeno, tão indefeso, tão completamente dependente de mim. Eu podia ter ligado para o conselho tutelar, podia ter dito que não tinha condições, que a mãe tinha abandonado, que precisava de ajuda. Talvez levassem Pedro para um abrigo, talvez encontrassem outra família, talvez fosse mais fácil assim. Mas então ele se mexeu, esticou a mãozinha minúscula e, por acaso ou por destino, segurou meu dedo. Apertou com aquela força surpreendente que os bebês têm. E não soltou. Naquele momento, olhando para aquela mãozinha agarrada ao meu dedo, eu tomei a decisão que ia mudar o resto da minha vida. Eu ia criar aquele menino. Ia ser mãe dele, já que a mãe de verdade não queria ser. Ia dar para ele todo o amor que eu tinha guardado, toda a dedicação, toda a força. Ia acordar de madrugada, trocar fralda, dar mamadeira. Ia ensiná-lo a andar, a falar, a ler. Ia estar em todas as formaturas, todos os aniversários, todas as noites de tempestade. Eu ia ser para ele tudo o que Renata se recusou a ser. A sacola de roupas que ela jogou no jardim ainda estava no canto da sala, onde Dona Carmen tinha deixado. Eu olhei para ela e senti algo mudar dentro de mim. Não era mais desespero, não era mais choque, era determinação. Minha filha tinha feito uma escolha naquela manhã. Tinha escolhido ir embora, abandonar, descartar. Mas eu também podia fazer uma escolha. Podia escolher ficar, cuidar, amar. E naquela noite, com Pedro segurando meu dedo e a casa silenciosa ao redor, eu escolhi. Escolhi ficar. O que eu não sabia ainda era o quanto essa escolha ia me custar. Quantas noites sem dormir, quantas lágrimas escondidas, quantas vezes eu ia me perguntar se estava fazendo certo. E também não sabia o quanto essa escolha ia me dar. Quanto orgulho, quanta alegria, quanta prova de que o amor verdadeiro não é o que nos gera, mas o que nos faz ficar. Mas isso eu só ia descobrir com o tempo. Naquela noite, eu só sabia de uma coisa. Aquele menino não ia crescer se sentindo descartado. Não enquanto eu tivesse vida para impedir. A sacola jogada no jardim foi o fim de uma história, mas também foi o começo de outra. Uma história que eu nunca planejei viver, mas que se tornou a maior aventura da minha vida. E essa história eu vou te contar. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. E olha que eu já tinha passado por muita coisa. Tinha perdido meu marido de repente, tinha criado uma filha sozinha por anos, tinha enfrentado 30 anos de sala de aula com salário de miséria. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que veio depois daquela manhã de terça-feira. Pedro acordava de 3 em 3 horas durante a noite, às vezes de 2 em 2. Às vezes parecia que ele mal tinha fechado os olhos e já estava chorando de novo. Eu arrastava meu corpo cansado da cama, esquentava a mamadeira com as mãos tremendo de sono e ficava ali no escuro, embalando aquele menino até ele se acalmar. Minhas costas gritavam de dor. Aos 49 anos, meu corpo não era mais o mesmo que tinha carregado Renata quando ela era bebê. Cada vez que eu levantava Pedro do berço, sentia uma fisgada na lombar. Cada vez que ficava em pé, embalando ele por horas, meus joelhos reclamavam. Mas eu não podia parar. Não tinha ninguém para me substituir. A primeira vez que Pedro ficou doente, eu achei que ia enlouquecer. Ele tinha 4 meses e pegou uma gripe forte. Febre, nariz entupido, aquele choro fraquinho que parte o coração de qualquer um. Eu liguei para o pediatra às 3 da manhã desesperada, perguntando o que fazer. O médico, com a paciência de quem já tinha atendido 1000 avós desesperadas, me orientou sobre medicação, sobre hidratação, sobre sinais de alerta. Passei 3 noites sem dormir, literalmente. Ficava com Pedro no colo, monitorando a respiração dele, medindo a temperatura de hora em hora, rezando para todos os santos que eu conhecia.
Quando a febre finalmente baixou, eu desabei no sofá e chorei de alívio, de cansaço, de tudo junto. Foi nessa época que comecei a entender o tamanho do que eu tinha assumido. Eu não era mais só Elisa, a professora aposentada que vivia sozinha. Eu era responsável por uma vida. Uma vida que dependia inteiramente de mim para tudo. Para comer, para dormir, para se sentir seguro. Se eu falhasse, não tinha plano B. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Era só eu. O dinheiro começou a apertar rápido. Minha aposentadoria era pouco mais de 2 salários mínimos. Antes de Pedro, dava para viver com aperto. Agora, com fralda, leite, remédio, roupa que ele crescia e não servia mais. O dinheiro acabava antes do mês acabar. Voltei a fazer costura para as vizinhas com mais intensidade. Passava as tardes com Pedro no cercadinho do lado da máquina, costurando bainhas, fazendo concertos. Ele ficava me olhando com aqueles olhos curiosos. Às vezes, dormia com o barulho da máquina. Dona Carmen foi minha salvação. Ela aparecia quase todo dia, às vezes só para segurar Pedro enquanto eu tomava um banho em paz. Às vezes trazia uma sopa pronta, um bolo. Ela nunca pediu nada em troca. Seu Antônio, o dono da padaria da esquina, também ajudava. Todo dia eu ia comprar pão e ele colocava um a mais na sacola. Quando eu reclamava, ele dizia que era pão de ontem. Eu sabia que era mentira, mas aceitava porque orgulho não enche barriga de bebê. A comunidade me acolheu de um jeito que minha própria filha nunca foi capaz de fazer. As vizinhas faziam rodízio para ficar com Pedro quando eu precisava ir ao banco ou ao mercado. O rapaz da farmácia guardava fralda em promoção para mim. A moça da loja de roupas usadas separava as peças de bebê que chegavam. Era como se todo mundo tivesse entendido que eu estava lutando uma batalha e quisesse ajudar, mesmo que fosse só um pouquinho. Renata mandou notícias esporádicas nos 2 primeiros anos. Uma ligação aqui, uma mensagem ali, sempre curta, sempre vaga, sempre sobre ela mesma. A primeira ligação veio 2 semanas depois do abandono. Eu vi o nome dela no celular e meu coração disparou. Atendi com a voz tremendo, esperando... Não sei o que eu esperava. Um pedido de desculpas? Uma explicação? Um arrependimento? O que eu ouvi foi: "Oi, mãe. Tô ligando para avisar que mudei de número. Anota aí o novo." Eu anotei. Esperei ela perguntar sobre Pedro, sobre como ele estava, se estava saudável, se estava crescendo bem. Ela não perguntou. Disse que estava se organizando, que tinha conseguido um trabalho novo, que a vida estava corrida. Depois de 3 minutos, desligou dizendo que precisava ir. Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo depois dessa ligação. Pedro estava dormindo no berço ao meu lado, alheio a tudo. Ele não sabia que a mãe tinha ligado e não tinha perguntado por ele. Ele não sabia que, para Renata, ele simplesmente não existia mais. As ligações seguintes foram parecidas. Sempre sobre ela, nunca sobre o filho. Ela me contava sobre empregos, sobre apartamentos, sobre namorados que entravam e saíam da vida dela. Eu tentava falar sobre Pedro, sobre as primeiras palavras dele, sobre os primeiros passos. Ela respondia com "que bom" ou "legal" e mudava de assunto. Na última ligação, Pedro tinha 2 anos. Renata disse que estava se encontrando em outro estado, que precisava de um tempo longe de tudo, que um dia voltaria para resolver as coisas. Eu perguntei o que ela queria dizer com resolver as coisas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Não sei, mãe. Só sei que agora não dá." Depois disso, silêncio. 5 anos inteiros sem uma palavra. Nenhuma ligação no aniversário de Pedro, nenhuma mensagem no Natal, nenhum sinal de que ela lembrava que tinha um filho no mundo. Pedro crescia sem saber nada disso. Para ele, eu era a referência. Era comigo que ele acordava, comigo que ele dava os primeiros passos. A primeira palavra dele foi "vó." Eu chorei escondida no banheiro quando ouvi. Quando Pedro fez 3 anos, decidi regularizar a situação. Fui até o fórum, expliquei tudo para uma assistente social e pedi a guarda oficial. O processo demorou quase 1 ano, mas no final saiu. Renata foi notificada e não contestou. Nem respondeu. A escola foi outro desafio. Quando Pedro completou 4 anos, consegui uma vaga numa creche municipal. Era longe de casa, mas era de graça. Eu acordava às 5 da manhã,
Arrumava Pedro, pegava 2 ônibus, deixava ele na creche, voltava para casa, trabalhava nas costuras e às 5 da tarde fazia o caminho inverso. Foi na creche que os problemas começaram. Pedro era uma criança doce, carinhosa, inteligente, mas era também uma criança diferente. Enquanto as outras crianças falavam sobre pai e mãe, ele falava sobre a avó. Enquanto as outras crianças mostravam desenhos da família com pai, mãe e filhos, ele desenhava só eu e ele. Os coleguinhas começaram a perceber. A primeira vez que Pedro chegou em casa chorando, ele tinha 5 anos. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele disse que um menino da escola tinha dito que ele não tinha mãe porque a mãe não queria ele. Eu senti meu sangue gelar. Como uma criança de 5 anos já sabia ser tão cruel? Sentei com Pedro no sofá, segurei as mãozinhas dele e tentei explicar da forma mais delicada possível. Disse que algumas mães não estão prontas para cuidar dos filhos, que isso não era culpa dele, que ele era amado, muito amado. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: "Mas por que ela não ficou pronta, vó? Eu fiz alguma coisa errada?" Aquela pergunta me destruiu por dentro. Como explicar para uma criança que ela não fez nada errado? Que o problema não era ela, era a mãe? Que algumas pessoas simplesmente não conseguem amar, não importa o quanto sejam amadas? Eu abracei Pedro forte e disse que ele não tinha feito nada errado. Que ele era perfeito, que era meu tesouro, que eu tinha escolhido ficar com ele porque ele era a melhor coisa que já tinha acontecido na minha vida. Ele pareceu aceitar, mas eu vi que algo tinha mudado nele. Uma sombra no olhar que não estava lá antes. Os episódios na escola continuaram. De vez em quando, alguma criança fazia um comentário maldoso, e Pedro voltava para casa mais quieto que o normal. Eu falei com as professoras, falei com a coordenação, mas não tinha muito o que fazer. Crianças repetem o que ouvem em casa, e aparentemente muitos pais da região sabiam da história da mulher que foi abandonada com o neto. Foi quando Pedro tinha 7 anos que Renata reapareceu. Eu estava buscando ele na escola, como fazia todo dia. A professora tinha liberado as crianças, e Pedro veio correndo na minha direção com aquele sorriso que iluminava meus dias. Eu me abaixei para abraçá-lo, e foi quando vi o carro estacionado na frente da minha casa. Um carro que eu conhecia. O mesmo carro que tinha arrancado da minha varanda 7 anos antes. Meu coração disparou. Peguei Pedro pela mão e comecei a andar mais devagar, tentando ganhar tempo, tentando pensar no que fazer. Quando chegamos mais perto, a porta do carro se abriu. Renata desceu. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras fundas, o cabelo mal cuidado. Mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o sorriso de quem quer alguma coisa. Ela veio na minha direção com os braços abertos como se fosse me abraçar. Eu recuei instintivamente, puxando Pedro para trás de mim. Renata parou, pareceu surpresa com minha reação e então olhou para Pedro. Os olhos dela brilharam de um jeito que me deu calafrios. Ela se abaixou, ficando na altura dele, e disse com uma voz doce que eu nunca tinha ouvido dela: "Oi, meu amor. Eu sou sua mamãe. Vim te buscar." Pedro se encolheu atrás de mim, agarrando minha perna. Ele não conhecia aquela mulher. Para ele, era uma estranha. Uma estranha assustadora que estava invadindo o espaço dele. Eu coloquei a mão no ombro de Pedro e disse para Renata: "O que você está fazendo aqui?" Ela se levantou, ainda sorrindo, e disse que tinha vindo resolver as coisas. Que estava num momento melhor da vida, que tinha um namorado que queria conhecer o filho dela, que estava pronta para ser mãe. Pronta para ser mãe, 7 anos depois de jogar a sacola de roupas do filho no jardim. Eu senti uma raiva subindo pelo meu corpo que eu não sabia que era capaz de sentir. Mas me controlei. Não ia fazer escândalo na frente de Pedro, não ia traumatizar ele mais do que já estava. Disse para Renata que não era assim que funcionava, que ela tinha abandonado o filho, que eu tinha a guarda legal, que ela não podia simplesmente aparecer e buscar ele como se fosse uma encomenda esquecida. Renata mudou de tom. O sorriso sumiu, o olhar endureceu. Ela disse que era a mãe, que tinha direitos, que ia procurar um advogado. Pedro começou a chorar baixinho. Eu me abaixei, peguei ele no colo e disse para Renata que essa conversa tinha acabado, que ela podia procurar quantos advogados quisesse, mas que eu tinha documentos, tinha provas, tinha 7 anos de dedicação.
Renata me olhou com ódio. Depois olhou para Pedro, que escondia o rosto no meu ombro, e disse: Você vai se arrepender, mãe. Esse menino é meu, e um dia ele vai saber disso. Ela entrou no carro e foi embora. Dessa vez, eu não fiquei parada olhando. Entrei em casa com Pedro, tranquei a porta e fiquei abraçando ele até os dois pararmos de tremer. Naquela noite, Pedro teve pesadelos. Acordou gritando, dizendo que a mulher brava ia levar ele embora. Eu deitei com ele na cama, abracei forte e prometi que ninguém, nunca, ia tirar ele de mim. Descobri depois o que tinha motivado a visita de Renata. Ela estava com um namorado novo, um sujeito que queria ter família. Renata precisava mostrar que era mãe dedicada para impressionar o homem. Queria levar Pedro embora, criar uma farsa de família feliz, usar meu neto como acessório para um relacionamento. Quando o namorado descobriu a verdade sobre o abandono, terminou com ela. E Renata sumiu de novo, tão rápido quanto tinha aparecido. Mas o estrago estava feito. Pedro ficou semanas com medo de sair de casa, com medo de que a mulher voltasse. As professoras notaram que ele estava mais retraído, mais quieto. A psicóloga da escola me chamou para conversar, preocupada com o comportamento dele. Eu fiz o que pude. Levei Pedro numa psicóloga infantil, conversei com ele todas as noites, reforçando que ele estava seguro. Aos poucos, ele foi melhorando. O sorriso voltou, os pesadelos pararam. Mas aquela visita deixou uma marca. A marca de saber que a própria mãe só aparecia quando queria alguma coisa. Renata sumiu novamente. Mais 5 anos de silêncio. Pedro foi crescendo, foi se tornando um menino extraordinário apesar de tudo. E eu fui aprendendo que meu papel era também proteger o coração dele de uma mulher que não merecia ser chamada de mãe. O que nenhum de nós sabia era que a pior investida de Renata ainda estava por vir. Depois que Renata sumiu pela segunda vez, algo mudou em Pedro. Ele ficou mais quieto por algumas semanas, mais grudado em mim, mais desconfiado de pessoas estranhas. Mas aos poucos, essa desconfiança foi se transformando em outra coisa, em determinação. Pedro tinha 7 anos quando olhou para mim numa noite qualquer e disse: Vó, um dia eu vou ser alguém, e você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Eu sorri e apertei a mão dele, achando que era coisa de criança. Promessa daquelas que a gente faz quando é pequeno e esquece no dia seguinte. Mas Pedro não esqueceu. Aquela frase virou o motor da vida dele. Na escola, ele se tornou o melhor aluno da turma. Não porque eu pressionava, não porque tinha algum talento especial, mas porque ele decidiu que ia ser. Chegava em casa, almoçava rápido e sentava para fazer a lição. Quando terminava, pedia mais exercícios. Quando não tinha mais exercícios, lia os livros que eu guardava da minha época de professora. As professoras começaram a notar. Me chamavam para reuniões, mas não para reclamar, para elogiar. Diziam que Pedro era diferente, que tinha uma sede de aprender que elas raramente viam. Uma delas me disse uma vez: Dona Elisa, esse menino vai longe. A senhora está criando alguém especial. Eu sabia que ele era especial. Sabia desde o dia em que ele segurou meu dedo naquela primeira noite e não soltou. Foi quando Pedro tinha 10 anos que tive a ideia que mudaria nossas vidas. Eu estava costurando uma bolsa para uma vizinha, usando retalhos de tecidos que tinha juntado ao longo dos anos. Pedro estava do meu lado, como sempre ficava depois da escola, e perguntou por que eu não vendia as bolsas. Eu ri e disse que ninguém ia querer comprar bolsa feita de retalho. Ele pegou a bolsa que eu tinha acabado de fazer, olhou de todos os ângulos e disse: Vó, isso aqui é bonito. As pessoas pagam por coisas bonitas. Aquela frase ficou na minha cabeça. No sábado seguinte, tinha uma feirinha de artesanato na praça do bairro. Eu juntei 5 bolsas que tinha feito, coloquei numa sacola e fui até lá mais por curiosidade do que por esperança. Pedro insistiu em ir junto. Não tinha dinheiro para alugar uma barraca, então fiquei num canto, com as bolsas expostas num pano no chão. Pedro ficou do meu lado, organizando os produtos, chamando as pessoas que passavam. Com 10 anos, ele já tinha mais jeito para vendas do que eu jamais tive. Vendi as 5 bolsas em 2 horas. Voltei para casa com dinheiro no bolso e uma sensação estranha no peito. Será que aquilo podia virar alguma coisa? No mês seguinte, fiz mais bolsas. Dessa vez, 10. Voltei à feira com Pedro e de novo vendemos tudo.
No outro mês, 15 bolsas. Mesmo resultado. As pessoas começaram a me reconhecer, a perguntar quando eu voltaria, a encomendar modelos específicos. Pedro acompanhava tudo com aqueles olhos atentos. Ele anotava quais cores vendiam mais, quais modelos as clientes preferiam, quanto tempo cada bolsa levava para ser feita. Com 11 anos, ele já falava em margem de lucro e público-alvo. Eu não fazia ideia de onde ele tinha aprendido aquilo. Foi quando ele fez 12 anos que nosso negócio deu o primeiro salto. Uma sobrinha minha, filha de uma prima distante, trabalhava com computadores. Pedro pediu para eu ligar para ela, e os dois ficaram horas conversando sobre uma coisa chamada internet. Eu não entendia nada, mas deixei eles conversarem. Uma semana depois, tínhamos um site. Simples, meio torto, mas funcionava. Pedro tirou fotos das bolsas com o celular velho que eu tinha, escreveu descrições que pareciam de gente grande e colocou para vender online. O primeiro pedido de fora da cidade chegou num sábado de manhã. Uma mulher de Campinas queria 2 bolsas. Eu fiquei sem acreditar. Alguém que nunca tinha me visto, que morava a quilômetros de distância, queria comprar o que eu fazia com minhas mãos? Pedro comemorou como se tivesse ganho na loteria. E de certa forma tinha. Os pedidos foram aumentando. Primeiro 1 por semana, depois 2, depois 5. Chegou um ponto em que eu não dava mais conta de costurar sozinha. Pedro sugeriu que eu ensinasse outras mulheres do bairro a fazer as bolsas, e assim eu teria ajuda. Comecei com Dona Carmen, minha vizinha fiel. Ela aprendeu rápido e ficou feliz de ter uma renda extra. Depois veio Dona Teresa, uma senhora que tinha perdido o marido e vivia de favor na casa dos filhos. Depois veio Mariana, uma mãe solteira de 20 e poucos anos que não conseguia emprego porque não tinha com quem deixar o filho. Sem perceber, eu tinha criado uma pequena rede de mulheres. Mulheres que, como eu, precisavam de uma chance. Mulheres que a vida tinha deixado para trás e que estavam encontrando um caminho de volta. Pedro crescia junto com o negócio. Aos 13 anos, ele cuidava de todas as redes sociais. Aos 14, ele negociava com fornecedores de tecido. Aos 15, ele teve a ideia que transformaria nossa pequena operação em algo muito maior. Ele chegou em casa num dia de semana, empolgado como eu raramente via. Tinha passado a tarde na biblioteca pesquisando sobre sustentabilidade, sobre reciclagem, sobre consumo consciente. E tinha tido uma ideia. Vó, e se a gente fizesse bolsas com materiais reciclados? Tipo, garrafas plásticas transformadas em tecido, sobras de fábricas, coisas que iam para o lixo? Eu olhei para ele sem entender muito bem. Bolsa de garrafa plástica? Isso existia? Pedro passou as semanas seguintes pesquisando. Descobriu fornecedores que transformavam plástico reciclado em fio, fábricas que descartavam toneladas de retalhos, empresas que jogavam fora materiais perfeitamente utilizáveis. E começou a fazer contatos. A primeira linha de produtos sustentáveis da nossa marca nasceu quando Pedro tinha 16 anos. Bolsas, carteiras, necessaires, tudo feito com materiais que iriam para o lixo. Ele criou uma identidade visual, escreveu textos explicando a origem de cada material, fotografou tudo com cuidado. A resposta foi imediata. As pessoas não queriam só comprar, queriam conhecer a história, queriam saber quem fazia, queriam fazer parte de algo maior. Pedro percebeu isso antes de mim. Foi quando ele completou 17 anos que a primeira matéria saiu. Um jornal local estava fazendo uma série sobre empreendedorismo na região e descobriu nossa história. Um repórter veio até nossa casa, conversou comigo e com Pedro por horas, tirou fotos das bolsas, das mulheres trabalhando, de tudo. A matéria saiu no domingo seguinte. O título era Avó e Neto transformam abandono em império de bolsas sustentáveis. Eu chorei quando li. Não por causa da palavra império, que era exagero, mas por causa da palavra abandono. Era a primeira vez que nossa história estava exposta assim, para todo mundo ver. A primeira vez que o mundo sabia que Pedro tinha sido deixado por Renata. Pedro leu a matéria com uma expressão que eu não consegui decifrar. Quando terminou, ele me olhou e disse: "Agora todo mundo sabe, vó. E eu não tenho vergonha." Aquela frase me encheu de orgulho. Meu neto tinha transformado a maior dor da vida dele em combustível.
Não tinha vergonha do que a mãe tinha feito. Tinha orgulho do que nós tínhamos construído apesar dela. A matéria do jornal local chamou a atenção de uma revista nacional. Depois veio um programa de televisão. Depois, convites para palestras, eventos de empreendedorismo, workshops sobre sustentabilidade. Pedro, com 17 anos, falava para plateias de adultos com uma segurança que me impressionava. E em todas as entrevistas, em todas as palestras, em todas as conversas, ele fazia questão de dizer a mesma coisa. Tudo o que eu sou, devo à minha avó. Ela é minha mãe, minha família, meu exemplo. Eu assistia de longe, com os olhos marejados, lembrando daquela manhã em que uma sacola de roupas foi jogada no meu jardim. Lembrando das noites sem dormir, dos medos, das dúvidas, e vendo que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. O sucesso trouxe mudanças que eu jamais imaginei. Pedro fez 18 anos e decidiu que era hora de expandir. Alugou um galpão pequeno no centro da cidade, contratou mais mulheres, comprou máquinas novas. A empresa que tinha começado com 5 bolsas num pano no chão da feira, agora tinha 30 funcionárias. Ele também decidiu que era hora de cuidar de nós. Chegou em casa num sábado com uma pasta cheia de papéis e disse que tinha encontrado uma casa. Uma casa de verdade, num bairro arborizado, com jardim grande e varanda onde eu podia tomar meu café olhando as árvores. Eu disse que não precisava, que estava bem onde estávamos. Ele respondeu que não era questão de precisar, era questão de merecer. Nos mudamos um mês depois. A casa era mais bonita do que qualquer lugar onde eu tinha morado na vida. Tinha 3 quartos, uma cozinha enorme, um quintal com jabuticabeira. Pedro fez questão de decorar meu quarto do jeito que eu sempre quis, com as fotos da família nas paredes, os livros organizados numa estante, uma poltrona confortável perto da janela. Ele também comprou um carro. Para ele, um sedã preto, elegante mas discreto. Para mim, um carro pequeno, fácil de dirigir, na cor que eu sempre gostei. Eu disse que não precisava de carro, que podia continuar pegando ônibus. Ele riu e disse que eu não ia pegar mais ônibus nunca na vida. A empresa continuou crescendo. Pedro expandiu para outros estados, abriu parcerias com lojas grandes, começou a exportar para outros países. Os números que ele me mostrava pareciam de outro mundo. Faturamento, funcionários, pedidos, tudo multiplicando mês após mês. Mas o que mais me orgulhava não eram os números. Era o que ele fazia com o sucesso. Pedro nunca esqueceu de onde veio. Cada funcionária da empresa era uma mulher que precisava de uma chance. Mães solteiras, viúvas, mulheres que tinham sido abandonadas, mulheres que a sociedade tinha descartado. Ele dizia que se a avó dele tinha conseguido transformar abandono em amor, ele podia ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. A história começou a se espalhar. Jornais, revistas, programas de televisão. Todo mundo queria conhecer o jovem empresário que tinha sido abandonado pela mãe e criado pela avó, e que agora empregava dezenas de mulheres em situação difícil. Pedro nunca fugiu das perguntas sobre Renata. Quando perguntavam sobre a mãe, ele respondia com calma. Ela fez uma escolha. Eu fiz a minha. Minha mãe é a mulher que me criou, não a que me abandonou. Eu assistia a essas entrevistas com o coração apertado de orgulho. Meu neto tinha se tornado um homem que eu admirava. Não por causa do dinheiro, não por causa da fama, mas por causa do caráter, por causa da bondade que ele tinha no coração, apesar de tudo que tinha passado. Foi exatamente nesse momento, no auge do sucesso, com Pedro aparecendo em jornais e revistas de todo o país, que o passado decidiu voltar. Numa manhã de sábado, eu estava na varanda da nossa casa nova, tomando café e olhando o jardim, quando a campainha tocou. Pedro tinha saído para resolver coisas na empresa, então fui eu mesma atender. Quando abri a porta, meu coração parou. Renata estava ali. 18 anos depois de jogar a sacola de roupas do filho no jardim, ela estava na porta da minha casa, com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Oi, mãe. Vim ver meu filho. Eu olhei para aquela mulher que um dia tinha sido minha filha e senti algo que não esperava sentir. Não era raiva, não era mágoa, não era tristeza. Era nojo. Nojo de ver aquele sorriso falso, aquelas lágrimas ensaiadas, aquela voz doce que eu conhecia tão bem.
a voz de quem sempre quer alguma coisa, porque eu sabia exatamente por que ela estava ali. Não era por saudade, não era por arrependimento, não era por amor maternal finalmente despertado. Era porque ela tinha visto na televisão que o filho que ela abandonou agora era rico. Era porque ela tinha lido nos jornais sobre a empresa, sobre o sucesso, sobre o dinheiro. Renata não tinha vindo ver o filho. Tinha vindo ver o que o filho tinha conquistado. E dessa vez eu não ia ficar calada. Eu não deixei Renata entrar. Fiquei parada na porta, bloqueando a passagem, olhando para aquela mulher que eu não reconhecia mais. Ela estava diferente da última vez que tinha aparecido, 11 anos antes. Mais velha, obviamente, mas também mais gasta. Os cabelos tinham fios brancos mal disfarçados, a pele estava marcada. As roupas eram simples demais para quem sempre fez questão de parecer bem-sucedida. Renata tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. O sorriso dela vacilou por um segundo, mas ela se recompôs rápido. Sempre foi boa nisso, em fingir. Ela começou a falar sem eu perguntar nada. Disse que tinha visto as reportagens sobre Pedro, que estava tão orgulhosa dele, que sempre soube que ele seria alguém especial. Disse que a vida tinha sido difícil para ela nesses anos todos, que tinha passado por muita coisa, que finalmente estava num momento em que podia reconectar com a família. Eu escutei tudo em silêncio. Cada palavra soava ensaiada, cada pausa parecia calculada. Era como assistir a uma atriz decorando um roteiro mal escrito. Quando ela terminou, eu perguntei uma única coisa. "O que você quer, Renata?" Ela piscou, surpresa com a pergunta direta. Gaguejou alguma coisa sobre querer conhecer o filho, sobre querer fazer parte da vida dele, sobre arrependimento. Mas eu conhecia minha filha. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar de quando ela tinha 15 anos e queria dinheiro para sair com as amigas. O mesmo olhar de quando tinha 20 e queria que eu pagasse suas contas. O mesmo olhar de sempre. Eu disse que Pedro não estava em casa, que ela podia deixar um número de telefone e eu passaria para ele, que a decisão de encontrar ou não com ela seria dele, não minha. Renata não gostou da resposta. O sorriso sumiu, dando lugar àquela expressão de impaciência que eu conhecia tão bem. Ela disse que era a mãe, que tinha direito de ver o filho, que eu não podia impedir. Eu respondi com calma. "Você teve 18 anos para ser mãe. Escolheu não ser. Agora as consequências são suas." Ela me olhou com uma raiva que me fez recuar um passo. Por um momento, achei que ela ia gritar, fazer escândalo. Mas então ela respirou fundo, recompôs o sorriso e disse que entendia minha posição. Que ia voltar outro dia, quando Pedro estivesse em casa. Que queria resolver as coisas em família. Antes de ir embora, ela olhou para a casa, para o jardim bem cuidado, para o carro na garagem, para tudo que representava o sucesso que ela não tinha construído. Eu vi a cobiça nos olhos dela. Nua, descarada, impossível de esconder. Quando Pedro chegou em casa naquela noite, eu contei tudo. Ele ouviu em silêncio, sem demonstrar emoção. Quando terminei, ele perguntou apenas: "O que ela queria de verdade, vó?" Eu disse que não sabia ao certo, mas que desconfiava. Pedro balançou a cabeça devagar e disse: "Eu sei o que ela quer. Vi o tipo dela muitas vezes. Quer dinheiro, quer aparecer, quer se aproveitar do que a gente construiu." Aquela frase me doeu. Não porque era dura, mas porque era verdade. E porque meu neto de 18 anos tinha maturidade suficiente para enxergar o que muitos adultos não conseguiam. Renata voltou 3 dias depois. Dessa vez, Pedro estava em casa. Eu vi quando ela desceu do carro e caminhou até a porta. Pedro estava na sala, trabalhando no computador. Olhou pela janela, viu quem era, e sua expressão não mudou. Nem raiva, nem tristeza, nem ansiedade. Apenas uma calma que me impressionou. Ele disse que ia atender. Pediu para eu ficar na sala, por perto, mas que deixasse ele conduzir a conversa. Eu concordei, o coração apertado. Pedro abriu a porta e ficou parado, olhando para Renata. Ela sorriu aquele sorriso ensaiado e disse: "Oi, meu filho, finalmente a gente pode conversar." Ele não respondeu, não sorriu, não a convidou para entrar. Apenas ficou ali, parado, esperando. Renata começou o mesmo discurso que tinha feito comigo. Orgulho, arrependimento, vontade de reconectar. Falou sobre os erros do passado,
sobre como era jovem e imatura, sobre como a vida tinha sido injusta com ela. Falou que agora estava diferente, que queria ser parte da família, que queria compensar o tempo perdido. Pedro ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele disse apenas: "A senhora pode ir embora agora." A máscara de Renata caiu. O sorriso desapareceu, o tom de voz mudou. Ela perguntou como assim. Disse que tinha vindo de longe, que merecia pelo menos uma conversa. Pedro respondeu que ela tinha tido 18 anos para conversar e que ele não tinha interesse em ouvir mais nada. Renata tentou outra abordagem. Começou a chorar. Disse que ele não podia tratá-la assim, que ela era a mãe dele, que tinha sofrido muito todos esses anos longe dele. As lágrimas pareciam reais, mas eu sabia que não eram. Renata sempre soube chorar quando convinha. Pedro não se abalou. Disse que ela podia ir embora ou ele chamaria alguém para acompanhá-la até o portão. E fechou a porta. Eu fiquei olhando para meu neto sem saber o que dizer. Ele voltou para o computador como se nada tivesse acontecido, mas eu vi que as mãos dele tremiam levemente. Não de medo, de contenção, de todo o autocontrole que ele estava fazendo para não explodir. Naquela noite, conversamos por horas. Pedro me contou coisas que nunca tinha dito antes. Contou sobre as noites em que ficava acordado, criança ainda, imaginando que a mãe ia voltar. Sobre os aniversários em que ele secretamente esperava que ela aparecesse. Sobre a vergonha que sentiu quando os colegas descobriram que ele tinha sido abandonado. Ele disse que durante muito tempo sentiu raiva. Uma raiva que queimava por dentro, que atrapalhava ele de dormir, que fazia ele se perguntar o que tinha feito de errado. Mas com o tempo, a raiva foi dando lugar a outra coisa: a indiferença. Pedro me olhou nos olhos e disse: "Vó, eu não odeio ela. Odiar dá muito trabalho. Eu simplesmente não sinto nada. Ela é uma estranha que por acaso me colocou no mundo. Só isso." Aquela conversa me partiu o coração e ao mesmo tempo me encheu de orgulho. Meu neto tinha conseguido algo que poucos conseguem: transformar a dor em paz. Não em vingança, não em amargura, em paz. Mas Renata não ia desistir tão fácil. Eu conhecia minha filha. 2 semanas depois, descobrimos o que ela estava planejando. Uma amiga me ligou dizendo que tinha visto uma entrevista estranha num programa local. Era Renata, sentada num sofá de estúdio, chorando e contando sua versão da história. Eu liguei a televisão na hora da reprise e quase não acreditei no que vi. Renata estava se apresentando como a mãe do jovem empresário Pedro Ribeiro. Contava uma história completamente inventada, dizendo que tinha deixado o filho com a avó temporariamente por problemas de saúde. Que sempre mandou dinheiro, sempre acompanhou de longe, sempre esteve presente do jeito que podia. Que agora queria reconectar com o filho, mas que a avó estava impedindo. Ela chorava na medida certa, fazia pausas dramáticas nos momentos certos, olhava para a câmera com aquela expressão de vítima que ela sempre soube fazer tão bem. A apresentadora parecia comovida, fazendo perguntas que permitiam Renata se vitimizar ainda mais. Eu tremia de raiva assistindo aquilo. 18 anos de sacrifício, de noites sem dormir, de abrir mão da minha própria vida para criar o filho que ela tinha descartado. E agora ela aparecia na televisão se fazendo de mãe dedicada? Pedro assistiu ao meu lado, em silêncio. Quando a entrevista acabou, ele se levantou e disse apenas: "Ela quer guerra? Vai ter." No dia seguinte, Pedro convocou uma coletiva de imprensa na sede da empresa. Eu não sabia o que ele ia fazer. Só sabia que ele tinha pedido para eu estar presente. Quando cheguei, havia jornalistas de vários veículos, câmeras, microfones. Pedro estava no centro, calmo, controlado. Ele começou a falar. Contou a história verdadeira. Toda ela. O abandono, a sacola jogada no jardim, os 18 anos de silêncio. Mostrou documentos, a certidão de guarda que eu tinha conseguido, mensagens antigas onde Renata dizia que não queria saber do filho, registros que provavam que ela nunca tinha mandado um centavo. Mostrou também fotos. Fotos minhas com ele bebê, fotos das feiras onde vendíamos bolsas, fotos de cada etapa do crescimento dele. E em nenhuma delas, Renata aparecia. Ele terminou dizendo: "A única mãe que eu conheço é Elisa Marques Ribeiro. Ela me criou, me educou, me ensinou a ser quem eu sou. Qualquer pessoa que diga o contrário está mentindo. E mentiras têm consequências."
Os jornalistas fizeram perguntas. Pedro respondeu todas com a mesma calma, a mesma firmeza. Não levantou a voz, não xingou Renata, não fez drama. Apenas expôs a verdade, fria e documentada. A repercussão foi imediata. A entrevista de Renata, que tinha sido apresentada como história emocionante de uma mãe querendo reencontrar o filho, virou escândalo. As redes sociais explodiram. Pessoas compartilhavam a coletiva de Pedro, comparavam com as mentiras de Renata, xingavam ela de tudo quanto era nome. A apresentadora que tinha feito a entrevista original precisou se retratar ao vivo. Disse que tinha sido enganada, que Renata tinha apresentado uma versão falsa dos fatos que pedia desculpas ao Pedro e à família. Renata se tornou a vilã da história. A mãe que abandonou o filho e voltou querendo fama e dinheiro. Os mesmos jornais que tinham dado espaço para ela agora publicavam matérias expondo suas mentiras. Eu achei que ela ia sumir depois disso, que ia se esconder, lamber as feridas, desaparecer de novo por mais alguns anos. Mas eu subestimei o desespero dela. 3 dias depois da coletiva, Renata apareceu na porta da empresa. Eu estava lá dentro, ajudando a organizar um evento, quando uma funcionária veio me avisar. Disse que tinha uma mulher no estacionamento querendo falar com Pedro e que parecia alterada. Fui até a janela e vi. Renata estava parada perto da entrada, andando de um lado para o outro, claramente nervosa. Pedro tinha acabado de sair de uma reunião e estava caminhando em direção ao carro dele. Quando ele apertou o controle para destrancar o carro, Renata correu na direção dele. Eu vi tudo da janela, o coração disparado. Ela chegou até o carro antes que Pedro entrasse. Bateu no vidro da porta do motorista, gritando alguma coisa que eu não conseguia ouvir de onde estava. Pedro parou, olhou para ela e abaixou o vidro. Renata começou a falar, gesticulando muito, apontando para ele, para a empresa, para tudo ao redor. Eu via a boca dela se movendo rápido, as mãos tremendo, o corpo todo tenso. Então ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela estendeu a mão. A palma aberta na direção de Pedro. O gesto universal de quem pede, ou de quem exige. Pedro ficou olhando para ela por um longo momento. O rosto dele estava calmo, sereno. Não havia raiva, não havia mágoa. Apenas aquela paz que ele tinha conquistado depois de tantos anos. Ele disse alguma coisa. Poucas palavras. Eu vi os lábios dele se movendo, mas não conseguia ouvir. E então, sem pressa, ele levantou o vidro do carro. Renata ficou parada, a mão ainda estendida para o vazio. Ela bateu no vidro uma vez, 2 vezes, gritou alguma coisa que fez alguns funcionários pararem para olhar. Pedro deu partida no carro e foi embora. Deixou ela ali, no meio do estacionamento, sozinha, com a mão ainda erguida, pedindo algo que nunca ia receber. Eu desci correndo, com medo do que Renata podia fazer. Mas quando cheguei ao estacionamento, ela já estava indo embora. Caminhava devagar, os ombros caídos, a postura de alguém que finalmente entendeu que perdeu. Naquela noite, quando Pedro chegou em casa, eu perguntei o que ele tinha dito para Renata antes de fechar o vidro. Ele me olhou com aqueles olhos que eu conhecia desde que ele era bebê e respondeu. Eu disse, a senhora não é minha mãe. Minha mãe está me esperando em casa. 1 ano se passou desde aquele domingo no estacionamento. 1 ano desde que Pedro fechou o vidro do carro e foi embora, deixando Renata com a mão estendida para o vazio. 1 ano desde que eu vi minha filha pela última vez, parada no meio do asfalto, finalmente entendendo que tinha perdido algo que nunca poderia recuperar. Hoje, enquanto conto essa história, estou sentada na varanda da minha casa, olhando o jardim que Pedro fez questão de plantar para mim. Tem jabuticabeira, tem pé de limão, tem roseiras que florescem toda a primavera. É um jardim simples, mas é meu. Completamente meu. Às vezes me pego pensando naquela manhã de 18 anos atrás, quando uma sacola de roupas de bebê foi jogada nesse mesmo tipo de jardim. Penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se eu tivesse ligado para o conselho tutelar. Se eu tivesse dito que não tinha condições. Se eu tivesse desistido nas noites em que o cansaço parecia maior que qualquer amor. Mas eu não desisti. E hoje, aos 68 anos, posso dizer que essa foi a melhor decisão da minha vida. De Renata, não tivemos mais notícias. Depois da cena no estacionamento, ela desapareceu.
Ouvi dizer por uma conhecida que ela foi embora da cidade, que está morando em algum lugar no interior, longe de tudo e de todos. Não sei se é verdade e, sinceramente, não me importo mais. Durante muito tempo, carreguei culpa por ter criado uma filha capaz de abandonar o próprio filho. Me perguntava onde tinha errado, o que tinha feito de errado, por que Renata tinha se tornado quem se tornou. Mas com o tempo, entendi uma coisa importante. Nós não somos responsáveis pelas escolhas dos outros, só pelas nossas. Renata fez as escolhas dela. Escolheu ir embora, escolheu mentir, escolheu tentar se aproveitar do filho que tinha descartado. E cada uma dessas escolhas teve consequências. Consequências que ela mesma construiu, tijolo por tijolo, ao longo de 18 anos. Eu também fiz minhas escolhas. Escolhi ficar, escolhi criar, escolhi amar mesmo quando era difícil. E as consequências dessas escolhas estão ao meu redor agora. Na casa onde moro, no jardim que olho toda manhã, no neto que se tornou o meu maior orgulho. Pedro está com 19 anos agora. A empresa dele continua crescendo, mas ele nunca deixou o sucesso subir a cabeça. Continua acordando cedo, continua trabalhando duro, continua tratando cada funcionária como se fosse família. A equipe aumentou. São mais de 50 mulheres agora, todas com histórias parecidas. Mães solteiras, viúvas, mulheres que foram abandonadas, mulheres que a vida tinha deixado para trás. Pedro diz que cada uma delas é uma versão da avó que ele teve a sorte de ter. Mulheres que escolheram ficar, mesmo quando ir embora parecia mais fácil. Dona Carmen ainda trabalha na empresa, mesmo com 70 e poucos anos. Ela diz que não consegue ficar parada em casa, que precisa se sentir útil. Pedro criou um cargo especial para ela, supervisora de qualidade e bem-estar. Ela passa o dia conversando com as funcionárias, verificando se está tudo bem, se alguém precisa de alguma coisa. É perfeito para ela. Dona Teresa, aquela que vivia de favor na casa dos filhos, agora tem apartamento próprio. Comprou com o dinheiro que juntou trabalhando na empresa. Me contou outro dia, com lágrimas nos olhos, que pela primeira vez na vida se sente independente, que pela primeira vez não precisa pedir nada para ninguém. Mariana, a mãe solteira que não conseguia emprego, virou gerente de produção. O filho dela, que era bebê quando ela começou a trabalhar conosco, agora tem 7 anos e estuda numa escola boa. Ela me disse que quando olha para ele, pensa em tudo que quase perdeu e agradece por ter encontrado a gente. Essas histórias me emocionam mais do que qualquer número de faturamento, porque no final das contas, não é sobre dinheiro. É sobre dar chance para quem precisa. É sobre provar que pessoas descartadas pela sociedade podem se levantar, podem vencer, podem construir vidas dignas. Pedro entende isso melhor do que ninguém. Ele foi descartado pela própria mãe e olha onde chegou. Às vezes, jornalistas ainda aparecem querendo fazer matérias sobre nossa história. Pedro atende alguns, recusa outros. Ele diz que não quer que a narrativa seja sobre o abandono, sobre a mãe que foi embora. Quer que seja sobre a avó que ficou, sobre as mulheres que trabalham na empresa, sobre o que é possível construir quando pessoas escolhem não desistir umas das outras. Numa entrevista recente, perguntaram para ele se tinha perdoado Renata. Ele ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta, e depois disse algo que me marcou profundamente. Ele disse: "Perdão é uma palavra complicada. As pessoas acham que perdoar significa esquecer, ou fingir que não aconteceu, ou dar outra chance. Mas para mim, perdoar significa não carregar mais o peso. Eu não carrego raiva da minha mãe biológica, não carrego mágoa, não carrego ressentimento, mas também não carrego ela. Simplesmente soltei. E quando você solta, você fica livre." Eu chorei assistindo a essa entrevista. Chorei porque vi que meu neto tinha conseguido algo que muitos adultos nunca conseguem. Ele tinha se libertado, não através de vingança, não através de confronto, não através de drama, através da paz, através de simplesmente seguir em frente, construindo uma vida tão boa que o passado perdeu o poder de machucar. E eu? O que aconteceu comigo nesse 1 ano? Bem, eu me aposentei das bolsas. Oficialmente, pelo menos. Ainda costuro de vez em quando aparece um tecido bonito ou quando tenho vontade de criar alguma coisa. Mas não por obrigação,
não por necessidade, por prazer, pelo simples prazer de fazer algo com as mãos que passaram tantos anos trabalhando. Pedro não deixa eu me preocupar com nada. Todas as contas da casa estão pagas, tenho um cartão que ele abastece todo mês. Tenho tudo o que preciso e mais um pouco. Às vezes me sinto até culpada de tanta tranquilidade. Passei tantos anos lutando, tantos anos contando cada centavo, que não sei direito o que fazer com essa paz. Mas estou aprendendo. Aprendendo a acordar sem pressa, a tomar café olhando o jardim, a ler os livros que sempre quis ler e nunca tive tempo. Aprendendo a receber visitas das amigas, a fazer almoços de domingo sem me preocupar com o preço da carne, a simplesmente existir sem estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Encontrei um grupo de senhoras na igreja do bairro que se reúne toda quarta-feira para tricotar e conversar. É bobagem, eu sei, mas é uma bobagem que me faz bem. São mulheres da minha idade, com histórias parecidas com a minha, que entendem o que é criar filhos e netos, o que é perder marido, o que é envelhecer num mundo que parece ter esquecido que a gente existe. Pedro ri quando eu conto sobre o grupo de tricô. Diz que eu mereço toda a bobagem do mundo depois de tudo que passei. Diz que se eu quiser, posso passar o dia inteiro tricotando e tomando chá, que ele vai garantir que eu nunca precise me preocupar com mais nada. Mas ele não entende que não é sobre não precisar. É sobre escolher. Pela primeira vez na vida, eu posso escolher o que fazer com meu tempo, com minha energia, com meus dias. Não estou mais correndo atrás de sobrevivência. Estou simplesmente vivendo. Na semana passada, Pedro me deu um presente. Um álbum de fotos, encadernado bonito, com todas as imagens da nossa jornada. Tinha foto minha segurando ele bebê, foto dele na primeira feira de bolsas, foto de nós dois na inauguração da empresa, foto da casa nova, de tudo. Na última página, tinha uma foto que eu não conhecia. Era eu, dormindo na poltrona da sala, com Pedro bebê adormecido no meu colo. Devia ter sido tirada por Dona Carmen, porque eu não lembro de ninguém fotografando. Mas ali estava, uma mulher de 40 e poucos anos, exausta, com olheiras fundas, segurando um bebê como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Embaixo da foto, Pedro tinha escrito à mão: para a mulher que escolheu ficar. Obrigado por ter me dado uma vida. Te amo, vó. Eu chorei por horas, segurando aquele álbum. Chorei de gratidão, de alívio, de amor. Chorei por todas as noites que não dormi, por todas as vezes que duvidei de mim mesma, por todos os momentos em que achei que não ia conseguir. Porque no final, tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada sacrifício, cada escolha difícil. Tudo me trouxe até aqui, até essa varanda, até essa paz, até esse amor que transborda do meu coração todo dia. Às vezes as pessoas me perguntam se tenho arrependimentos, se mudaria alguma coisa, se faria diferente. E eu sempre respondo a mesma coisa: não mudaria nada. Nem os momentos difíceis, nem as dores, nem as injustiças. Porque foram exatamente esses momentos que me moldaram, que moldaram Pedro, que nos transformaram em quem somos. Renata quis me destruir quando jogou aquela sacola no jardim. Quis me deixar sobrecarregada, quis me fazer desistir, quis se livrar de uma responsabilidade que ela não queria carregar. Mas ela não contava com uma coisa: que daquele abandono nasceria a maior história de amor da minha vida. Pedro não é só meu neto. É meu filho, meu amigo, meu parceiro, minha razão de acordar toda manhã. É a prova viva de que o amor não precisa de sangue, não precisa de biologia, não precisa de obrigação. Precisa só de escolha. A escolha de ficar, de cuidar, de estar presente mesmo quando é difícil. Hoje, quando olho para ele, não vejo mais o bebê abandonado numa manhã de setembro. Vejo um homem íntegro, trabalhador, generoso. Um homem que transformou dor em propósito, abandono em missão, rejeição em combustível para ajudar outras pessoas. E quando ele me olha, sei exatamente o que ele vê. Não vê uma velha cansada que deveria estar num asilo. Vê a mulher que escolheu ficar. Vê a mãe que ele mereceu ter desde o começo. Vê o exemplo que ele quer seguir pelo resto da vida. A sacola jogada no jardim há 18 anos não foi o fim da minha história. Foi o começo de uma nova. Uma história que eu nunca planejei, nunca imaginei,
mas que se tornou a mais importante da minha vida. Porque no final das contas, família não é quem coloca você no mundo. É quem escolhe ficar quando o mundo vai embora. É quem segura sua mão nas noites de tempestade. É quem acorda de madrugada para te dar mamadeira. É quem nunca, em nenhum momento, joga suas coisas no jardim e vai embora. Família é escolha. E eu escolhi Pedro. E Pedro escolheu a mim. E essa escolha, feita há 18 anos numa manhã de desespero, se tornou a maior bênção da minha vida. Agora, toda vez que me sento nessa varanda e olho para o jardim, não penso mais na sacola jogada no chão. Penso nas flores que plantamos no lugar dela. Penso na vida que cresceu onde antes só havia abandono. Penso em como as coisas mais bonitas às vezes nascem dos lugares mais improváveis. E sorrio. Sorrio porque sei que venci. Não venci Renata. Não venci o destino. Não venci ninguém. Venci o medo. Venci a dúvida. Venci a vontade de desistir. E isso, no final das contas, é a única vitória que realmente importa. Se alguém me perguntasse hoje qual conselho eu daria para outras avós, outras mães, outras mulheres que se encontram numa situação parecida, eu diria apenas isso: fique. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando todo mundo diz que você não vai conseguir, mesmo quando você mesma duvida. Fique, porque o amor que você planta hoje vai florescer amanhã. E quando florescer, você vai entender que cada sacrifício valeu a pena. A vida me ensinou que não escolhemos as circunstâncias, mas escolhemos o que fazer com elas. Renata escolheu fugir. Eu escolhi enfrentar. E no final, cada uma de nós colheu exatamente o que plantou. Minha colheita está aqui, ao meu redor. Na casa, no jardim, no neto que me abraça todo dia antes de sair para o trabalho. Na paz que finalmente encontrei depois de tantos anos de luta. E isso ninguém pode tirar de mim. Nunca. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.